Olha, no contexto das políticas de inovação, há diversas formas de apoio concedido a organizações, projetos e iniciativas. A gente vive uma aparente fluidez, porque está se falando muito em inovação, está se falando muito em tecnologia, em startups, em projetos de todas as escalas, prometendo e entregando muitas coisas, e eu acho que é uma página super importante. Eu esperava ansiosamente há anos por essa página, eu tenho certeza que você também, internauta e telespectador. Só que tem caminhos a serem seguidos, perseguidos, esclarecidos em relação à busca de investimentos. Por quê? Se todo mundo precisa inovar, existe sim um recurso que ele nasce com essa finalidade. Eu estou falando de recurso financeiro. Por isso que essa entrevista de hoje ela é bem interessante, porque a ideia é que seja estimulado a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É o famoso PDI. Guarda esse nome, porque se você se interessa pelo assunto, você vai ouvir muito falar. Então, a subvenção econômica é um dos instrumentos utilizados pelo governo para estimular o desenvolvimento de setores específicos da economia. Por isso que essa entrevista é importante. Ou então para atender a necessidades que são públicas e que podem ser concedidos benefícios por conta de algumas necessidades, né? E eu estou falando de benefícios fiscais nesse caso. A redução ou isenção de impostos, de recursos públicos não reembolsáveis. É um mundo a ser desvendado e ser esclarecido, e o bom é que a gente tem um especialista aqui hoje para falar disso. Então, no Falando Nisso de hoje, nós vamos conhecer quais são as condições para você captar uma subvenção econômica e os benefícios de incluir este instrumento de apoio na sua estratégia de fomento. O nosso convidado é o administrador Alister Chaves. O Alister, ele é a pessoa certa, na hora certa, para falar do tema certo. Ele é formado em administração, ele tem uma especialização em administração econômica e financeira. Ele está fazendo um mestrado com propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, que inclusive é o nome do lugar, né, do instituto que você faz. A gente vai falar sobre isso também, sobre essas qualificações novas que surgiram também. Ele é membro da comissão para a elaboração da minuta de resolução que aprova o regulamento para disciplinar o relacionamento entre a Universidade Federal do Piauí e fundações de apoio, né, que estabelece os procedimentos que são operacionais, orçamentários, né, para esses projetos acadêmicos. É gerente de projetos e captação de recursos da Fundação Fundação Cultural, não é de cultura, é cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação, a FADEX, e ele é o criador do projeto NAP, que é um projeto responsável pelo atendimento e soluções para fundações de apoio. Gerente administrativo de uma incubadora, né, de empresas do agronegócio piauiense, que é a Ineagro, eu acho que você já ouviu falar, né, entre outras coisas, gente. Não dá para dizer tudo o que ele faz. O que eu sei é que ele é uma autoridade no assunto e a gente vai aprender onde é que está o dinheiro para o recurso. Como que a gente faz para poder, você tendo um projeto, que projeto é esse que pode acessar esse recurso e qual é o caminho para chegar até aí? Que responsabilidade. Primeiro dizer que quando você começou a fazer administração, Alisson, você nem pensava que se tornaria um especialista nisso, né? Como o mundo mudou, hein? Nem imaginava que estaria trabalhando nisso que eu trabalho hoje, né? Você entra na universidade com uma perspectiva diferente, né? Não sabe nada da universidade. E acabou que eu aprendi tudo com relação a projetos, a captação de recursos com os professores da academia, com a universidade, e tive a oportunidade de tudo estar acontecendo no momento de eu estar formando, para entrando no mercado de trabalho, e as oportunidades estavam surgindo e eu preparado para esse momento, né? Você atua dentro de... Eu vou já perguntar o que é realmente subvenção econômica. Mas antes disso, você atua só para negócios, empresas, startups, iniciativas e projetos ligados à inovação, ou a subvenção econômica ela está disponível para outros modelos em ecossistemas diferentes? Para todos os modelos e todas as áreas. Não tem uma área que não possa fazer parte desse momento, né, da subvenção. Tanto projetos dentro da academia, das academias, e projetos também com empresas públicas e privadas. Todos eles seguindo um trâmite, um passo a passo, né, o momento ideal, porque os editais estão por aí, os editais, o recurso tem. Você tem que estar preparado com o projeto, ter definido o que você vai querer entregar, em que você vai querer investir, qual a inovação você quer apresentar,
fazer isso escalar para poder dar o resultado. E você consegue acessar o recurso. É interessante porque antes, quando a gente abriu uma empresa, a gente precisava de um contador, de um advogado, alguém de RH, de algumas coisas assim que não dá para abrir uma empresa sem esse pessoal. Hoje a gente precisa de um Alisson para chamar de nosso. São pessoas especializadas em captação de recurso, que é uma jornada absolutamente legítima, lícita, e que nunca ela esteve tão no centro das atenções, porque a subvenção econômica não passou a existir de agora. Não. O que é subvenção econômica? Acho que a pergunta-chave, talvez, da nossa entrevista é isso. O que é subvenção econômica a fundo perdido e como é que ela funciona na prática? E a subvenção econômica, a gente só consegue acessar se for a fundo perdido, e o que seria fundo perdido? A subvenção econômica e o fundo perdido. O fundo perdido são recursos que são oriundos de ações do governo que não foi utilizado totalmente o recurso. Né? Esse recurso não volta para o orçamento e ele fica disponível lá para alguma situação, no caso, recursos aplicados em inovação, recursos nesse sentido. Esses recursos eles são para serem acessados da forma correta e entrarem no que realmente é recurso disponível para o governo implantar nas empresas, tem que estar seguido com um projeto. A ideia principal do recurso a fundo perdido, como é que seria feito isso? Normalmente, a inovação ela tem que sair das academias, né? Das academias, eu falo das universidades. Tem que ter um pesquisador. As empresas privadas, elas entenderam isso, estão se aproximando cada vez mais das instituições de fomento, que estão ligadas às instituições de ensino pública e privada. Essas instituições, elas conseguem ajudar tanto o público, as instituições públicas, como as empresas privadas a acessarem esses recursos de fundo perdido. Se eu chegasse para você, Maia, e falasse assim, você quer ganhar R$1 milhão para aplicar na sua empresa e você não tem que me devolver esse recurso, você só tem que estar preparado para isso e a preparação está toda aqui, só seguir essa tramitação, e isso é possível hoje. E era possível no passado. Só que hoje as empresas privadas e públicas conseguiram entender isso. Aí existem os profissionais, os escritórios, né, que auxiliam e assessoram as empresas para conseguir acessar esses recursos. Quais são os benefícios desse tipo de financiamento, por exemplo, para empresas dentro de inovação? O principal benefício para a empresa normalmente a empresa não ia ter aquele recurso para aplicar num projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele parte de um ponto que em algum momento dele só é investimento. E normalmente as empresas não têm esse recurso, nem uma equipe técnica para poder aplicar isso. Ela conseguindo passar por esse momento, elas conseguem escalar e aí gera o resultado, que é a pesquisa de fato, né? O produto ou o serviço. Quais são os setores que costumam ser mais beneficiados com esse modelo de subvenção? Hoje não existe um mais específico, mas a inovação está no agro, está no social, está no público, né? Está na iniciativa privada total, cultural. Sim. Todas essas áreas hoje conseguem acessar recursos a fundo perdidos e, através de projetos, acessar editais de fomento para aplicar em projetos. E aí é importante, eu acho muito bacana o teu trabalho, porque assim, é importante a gente trazer clareza que quando a gente fala que as empresas que estão construindo soluções inovadoras, elas não necessariamente precisam ser uma startup, elas não necessariamente precisam estar dentro de ecossistemas de tecnologia. A gente esclarecer o que é inovação, é resolver um problema. É resolver um problema. Você não está inventando uma roda. Porque isso agora, mas assim, só agora com essa familiaridade nossa com o termo, esse letramento de inovação, de disrupção, de tecnologia, é que isso veio à tona, porque você nos diz que isso existe há muito tempo, a subvenção. No Piauí, é o momento agora no Piauí, né? Tanto a parte de empresariado, as academias e o governo, eles meio que estão juntos nessa relação. Estão trazendo grandes empresas, está tendo muita oportunidade para quem quer investir, quer inovar. E o momento agora é da empresa se preparar para isso. Sim. A empresa se prepara com isso com relação à parte contábil, à parte jurídica, né? Isso tem que estar bem claro, porque para você acessar esses recursos, isso tem que estar totalmente correto para acessar esses recursos, né? A parte interna da empresa. O que o empresário está procurando hoje?
está atrás da pessoa, do escritório ou das instituições que conseguem auxiliar ele na forma de acessar esses recursos. Aí tem recurso, hoje no estado do Piauí tem recurso, a nível de Nordeste tem recurso, a nível de Brasil tem recurso e a nível internacional tem recurso. E é na casa dos bilhões. Disponível, e é da casa dos bilhões. Então, quem tem essa informação e que consegue entender tecnicamente como chegar até uma subvenção econômica e cumprir todos os critérios, vai chegar mais rápido. Hoje, alguns grupos empresariais aqui do estado do Piauí já entenderam isso. E eles também têm essa oportunidade, né, de recursos que eles pagariam também em forma de impostos para o governo, fazer esse recurso voltar para eles, aí eles aplicam na parte cultural, na parte social, né? É uma coisa que dá certo, já existem empresas fazendo isso também, e isso também pode ser aplicado na parte de inovação nas academias, que é o segredo do negócio. Porque as academias, as universidades, elas já tinham um modelo em que elas já eram subvencionadas economicamente. Imagina que nas academias tem professores e laboratórios e já projetos rodando, que eles têm todo o passo a passo de como acessar esses recursos. Aí é BNB, FINEP, e Fundeci, e aí vai, com relação a acessar os recursos, né? Eu aprendi com os professores nas academias, e isso foi o que me colocou onde eu estou hoje com relação a conseguir acessar recursos a fundo perdido em todas as áreas do conhecimento. Aí hoje nós conseguimos atender tanto a parte dos pesquisadores nas universidades, como a parte dos empresários e a parte do governo. É uma situação que hoje está bem singular, porque tem muita oportunidade de fato. Só precisa ter uma ideia realmente que possa ser escalada. Sim, e é interessante porque talvez entre os desafios, eu quero que você me diga quais são os principais desafios hoje para empresas, projetos, instituições acessarem essas subvenções econômicas que existem, como você disse, já explicou do que se trata. A gente nunca lidou bem no Brasil com burocracia. Tudo que é processual a gente demonizou. Todo tipo de processo a gente demoniza. Toda burocracia. A burocracia ela não é boa. Acho que a gente está vivendo um momento no mundo em que a burocracia está deixando de existir para dar lugar a outros fluxos, né? Mais rápidos. Mas a gente sempre não gostou de processos. A gente sempre, quando olhou para imposto, todo brasileiro tem em mente. Nós somos o país que mais paga imposto, ou um dos países que mais paga imposto no mundo. Nós não nos aprofundamos, não nos apropriamos dos processos. Eu acho que essa seria uma oportunidade da gente entender que o que a gente sempre não gostou e demonizou pode dar um retorno e pode ser útil dentro desse processo que você fala, né? Isso. Esses recursos a fundo perdido são os recursos de tributo que o contribuinte, as empresas pagam, né, para o governo, e o recurso ficou lá. De alguma forma, aplicou em algum programa, em alguma inovação e sobrou aquele recurso. E está lá para o governo, por isso que é a fundo perdido. Sim. E o governo usa esse recurso para poder aplicar e investir nas empresas privadas ou em soluções públicas. Isso não tem a ver com restos a pagar, tá, não, gente? Não restos a receber, que está todo mundo falando nisso, que vai atrás todo contente, achando que tem gente que tem 50 centavos, tem gente que tem grana, mas depende do que você, dos BOs que você se envolveu, que você pagou e não era para ter pago. Enfim, mas não é sobre isso. A universidade, por exemplo, são recursos que, por exemplo, existem recursos para as universidades, para as academias. Elas não realizam aquele projeto, aquele recurso fica lá parado. E muitas instituições públicas terminam tendo que devolver recursos porque elas receberam a partir de uma rubrica para um projeto X, para a infância, para a educação, para a saúde, para o que quer que seja. Esse recurso, um projeto não é desenvolvido ou não é aprovado e o recurso fica lá. Isso. Ou então, ou devolve o recurso uma dentro de um recurso, período, uma parte do recurso. E ele fica lá. Se ele não aplicou no ano X de 2024, não volta os projetos... Não volta para o orçamento. Não volta para o orçamento. E ele fica lá disponível e isso o governo entende é a solução para o Brasil, para um país. Por que é a solução? As empresas, de fato, elas não têm recurso ou uma equipe qualificada para investir nisso. Já partindo do ponto que o governo vai dar o recurso, entregar o recurso, né? E vai ser bem acessada, porque quando a empresa consegue acessar o recurso, é porque ela entregou um projeto que conseguiu atender as demandas que o governo estava solicitando, né?
dentro disso daí, é a melhor solução para o governo, para um país. Porque ele vai estar aplicando em inovação, um recurso que já estava desenvolvimento, previsto, vai já rodar, tinha uma rubrica para uma área X. vai rodar soluções, vai criar soluções, ou seja, coisas que se o governo não aplicasse, daqui a 50, 100 anos que vão surgir, podem surgir hoje, amanhã, daqui a um ano, com o governo auxiliando a empresa com esse recurso. E o interessante é que dizer que nem sempre as gestões públicas elas estão qualificadas, não em demérito, eu não estou falando como contraponto de desqualificada, mas não estão qualificadas tecnicamente para usar esse recurso, por isso que as academias estão sendo cada vez mais, as universidades, demandadas. O que já acontece nos Estados Unidos e na Europa, com uma outra lógica de mercado já há bastante tempo. Para deixar mais claro, 2 perguntas. Precisa ser pequena, média ou grande empresa, todas elas? Toda empresa, pequena, média e grande, consegue acessar a subvenção econômica consegue acessar recursos. Tendo um projeto, sendo bem assessorado, você consegue entrar na área que você quer atacar. Aí, outra pergunta. Vamos dar um exemplo de um projeto exitoso que existiu por conta de uma subvenção econômica? Tem um projeto que eu gosto muito, que é um projeto social. Ele surgiu dentro da academia. Se chama Mini Franquias Sociais, o projeto, né? Ele cuida das quebradeiras de coco Babaçu. Esse projeto foi em torno de R$1.500.000. Foi um recurso aplicado na academia para um projeto de extensão e pesquisa. O projeto entregava para a comunidade, a parte do treinamento técnico, entregava uma indústria com equipamentos feitos para aquela comunidade, né? E depois disso, tudo que era produzido lá com relação ao coco Babaçu era transformado em sabonete, em óleo, em essências. É toda uma situação criada para utilizar aquele recurso. Esse é um projeto social perfeito e que foi feito aqui no estado do Piauí. Como é que as empresas podem garantir que o uso da subvenção ele resulte num projeto que seja sustentável, que tenha resultados concretos? A primeira parte é o projeto, porque se ela conseguiu acessar através do projeto, ela já está garantida aquilo para o governo, né? Sim. Aquilo já é, tipo assim, é a fiscalização do governo, é a garantia que aquele recurso realmente vai ser aplicado naquilo. Quem é que atesta que o projeto... É o edital. Tem futuro. É o edital que normalmente eles são feitos por pessoas que sabem a necessidade daquele local, né? E entendem que aquela inovação ou social, ou inovação cultural, ou seja, qual a inovação, consegue realmente atender aquilo dali e realmente vai ter uma transformação naquela área por conta disso. São pessoas que entendem o negócio para poder acessar e dar a garantia daquilo. Mas, assim, existe uma fiscalização em relação à aplicação de uma subvenção econômica? Os órgãos de controle. Porque, de fato, você presta conta. É um dinheiro que você recebe na garantia que você vai aplicar naquilo. Como é que é garantido, assim, como é que é medido o retorno desse investimento a curto, médio, longo prazo? Como é um projeto, em forma de projeto... E também se é público ou é privado, como é que isso é? Das duas formas, como é um projeto, existe um início, meio e fim. Nesse sentido, existe uma série de controles, né? Algumas prestações de contas. Alguns são mais criteriosos, outros menos criteriosos. Isso vai depender da instituição que está lhe financiando, dando recurso. Mas o controle existe. Do volume do recurso. Do recurso. Também. Quem são as pessoas envolvidas? É público e privado? É só privado? É público? Tem uma série de situações. Quem está usando mais subvenção econômica hoje no Brasil, no Nordeste, no Piauí? Está dentro de que segmento? Hoje, nessa parte de inovação das startups, hoje está um boom com relação a isso. Mas a parte social também, ela está sabendo aproveitar isso. Aproveitar esse momento que tem muito recurso para poder ser utilizado nessa parte também. Tem algo ligado a tecnologias verdes, por exemplo, ligado à sustentabilidade? Porque eu fico pensando que assim, a gente está vivendo uma crise climática sem precedentes, com repercussão em todas as áreas, em renda, em produção de alimentos, em trabalho, em tudo. A crise climática que está aí, ela é nada perto do que está por vir. Ela vai mudar muita coisa o jogo. O game vai ser outro. Vai ser outro. Essas subvenções, elas existem uma destinação para problemas que são problemas não só locais, mas problemas globais, por exemplo?
existe interesse, tem no Piauí quem está atento a isso, no Brasil, quem está atento a isso, porque ao mesmo tempo que isso é um problema, é também uma oportunidade da gente ter negócios e apresentar soluções, né, para o que está por vir. Hoje existem grandes fundos internacionais que eles lhe entregam bilhões para você preservar a sua área, por exemplo, a parte do agronegócio, né? Eles lhe garantem, se você garantir para eles que você vai atender aquele planejamento deles com relação à preservação ou de uma área, ou de um ecossistema, né? Ou você reflorestar aquilo. Existe toda uma situação hoje no mundo, inclusive voltada para o Brasil, para o Nordeste e a nível de Piauí também, já isso também voltado com relação a grandes fundos da Ásia, fundos europeus, que eles estão de fato aplicando e procurando pequenos e grandes empresários que têm áreas para serem preservadas. Porque nem precisa mais ser preditivo. Você porque não está mais escrito nas estrelas, está na nossa realidade. Você não ganha dinheiro desmatando, hoje você ganha dinheiro preservando. É incrível, né, essa virada. Como é que o Brasil está no ranking de subvenções econômicas quando se trata do mundo, globalmente falando? A última que dei uma olhada no Brasil estava na posição de número 64 ou 65, de 170. É uma posição... Eu acho que boa. Eu acredito que boa para a situação, mas o Brasil vai melhorar muito. Acredito que o nosso estado também ele vai melhorar muito, ele vai dar muito resultado, ele já está aparecendo no estado do Piauí, ele está inovando na frente de algumas situações, algumas coisas bem pontuais, que isso está, quando chega em outro estado, a pessoa nem imaginava que era aqui no estado do Piauí. Mas o Piauí ele está no momento que temos grandes profissionais, alguns escritórios muito bons, temos bons pesquisadores, empresários que estão dispostos a investir nisso e querem entender o negócio para poder trazer essa situação aqui para o estado, né, para apresentar para os amigos. Porque é uma solução para muitas empresas, públicas e privadas, e tem muita oportunidade. Era a subvenção econômica, a gente pode dizer que era um recurso que não é usado. Isso, e agora vai ser usado. E agora vai ser usado. Né? Mas essa informação, ela não estaria hoje ainda restrita a poucos e bons e a alguns ecossistemas? Tem isso. Tem essa situação também. Ainda bem que você veio aqui para a gente dizer para o mundo que existe, não é só dentro de ecossistemas X ou Y, para empresas X ou Y, é para todos que tiverem ideias, empresas e projetos. Tem essa situação que muita gente sabe e pouca gente sabe também de onde está o recurso e como acessar. Mas existem locais que você pode procurar, né? Instituição de fomento, pesquisadores, escritório de projetos. Se você perguntar para o ChatGPT, ele te responde. Mas você faz o check, tá? E também você tem que saber perguntar. Você tem que perguntar, você prestou atenção na entrevista, então a sua pergunta vai ser perfeita, porque acho que a inteligência artificial está servindo também para fazer a gente pensar, né? Aprender a pensar e fazer perguntas. Toda empresa, todo pesquisador, qualquer empresário, pequeno, médio, grande, hoje consegue acessar, tendo uma boa assessoria. Porque tem que ter assessoria, porque eu acho que ela torna mais profissional, mais rápido. E, assim, gente, quem compra know-how está comprando tempo, entende? Não adianta a gente querer atuar em áreas que a gente não navega. E tem situações que você precisa de uma academia para acessar o recurso. Uma academia, um ICT e uma fundação para isso. E aí, às vezes, também fazer colaborações, collabs. É a melhor situação. Às vezes você é um jornalista, um médico, um advogado, um administrador, uma dona de casa, um chefe de cozinha. Você tem uma ideia incrível, mas certamente você vai ter que fazer novas conexões para poder você entregar um projeto que seja o projeto. O mundo é feito de colaboração. Totalmente. É feito de colaboração. Isso para mim ficou muito claro agora. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias imersas no Porto Digital de Recife. Você vai dar aula aqui. Não, gente, é um lugar que é tipo assim, é um quarto de século dedicado, praticamente são 24 anos dedicado à inovação e a conexões. E eu fiquei muito impressionada com várias empresas, como a Cesar School, que é uma academy, uma empresa que tem uma frente, uma unidade só para a produção de projetos de captação de subvenção econômica e também uma só para Venture Cap. Então, assim, é impressionante. E eles também, o que eu achei interessante é que, mesmo com 24 anos,
eles ainda não conseguiram totalmente recuperar o Recife antigo, né? Porque, assim, tem muito ainda aquelas construções neoclássicas maravilhosas, abandonadas ainda, mas é um mundo. A quantidade, hoje tem embarcado lá, são quase 500 empresas no Porto Digital de Recife. E as primeiras conexões, quando a gente começa a entender em que página eles estavam quando começou, onde eles estão e para onde eles estão indo, a palavra mágica é conexão que você usou, mas principalmente as pesquisas de academias. É de Começou onde sai, por aí. é de onde sai. Tem que ter academia, tem que ter o pesquisador. Lá é o nascedor de tudo. E é muito claro como o conhecimento e a qualificação de pessoas de todas as áreas, ela é fundamental, ela é uma vertical, um pilar fundamental para você rodar qualquer coisa. Porque, assim, lá desde o garoto de 18 anos ao senhor de 76 anos, eu conheci um cara de 76 anos que atua com empresas embarcadas no Porto Digital, eles são gerações convivendo de gerações diferentes, é a melhor situação. mas todo mundo muito qualificado e muito ciente de que não dá para brincar de fazer. Inovação só se faz com diversidade, inovação só se faz com conhecimento, inovação só se faz com conexão. Então, assim, não sei se você conhece o Porto lá, eu fiquei muito impressionada, assim, porque eles são muito maduros, eles têm um nível de maturidade, eu acho que no Brasil deve ter muitos portos, né, hubs em escala estadual e nacional. O Piauí hoje a gente tem, a última vez que eu vi acho que a gente tem 12 hubs, mas instalados mesmo, já escalando 4, 5 ali. O restante colado no outro. O restante são bem embrionários, né? São bem embrionários. O CAIS Hub em Parnaíba, que a gente entrevistou outro dia, o Daniel Guimarães, é um dos relacionados entre os que estão atuando no Piauí e em Parnaíba, né? E já traz uma visão diferente, que é deslocar. Parnaíba vai ser o berço. Gente, Parnaíba vai ser o lugar. Daniel chegou lá. Por isso que o escritório está lá. Exatamente. Parnaíba é o berço para tudo. Se você quer fazer parte do momento, no estado, no Nordeste do Brasil, Parnaíba, o estado do Piauí, Parnaíba, lá tudo vai correr lá. A importância da subvenção econômica para a inovação é inquestionável, não é? Tem que passar por isso. Tem que passar, precisa desse recurso, precisa disso. Porque um financiamento a fundo perdido para criar uma startup. Você já entregando essa situação financeira, você consegue resolver todas as outras soluções, tendo a assessoria certa para isso. Vocês já conseguem mensurar, você que é um especialista em captação de recursos a partir de subvenções econômicas e a fundo perdido, de já ter um número consolidado de impacto do que já foi subvencionado economicamente no estado do Piauí? Eu não tenho os dados. Que foi aplicado em projetos? Não tenho os dados, mas hoje, com relação a startup, tem o Centelha, tem Startup Nordeste, esses editais que acessam as pequenas e médias empresas, né? Dá acesso também aos pesquisadores, daí surgem grandes ideias, grandes parcerias, mas tem também agora o Fundeci, que recursa de R$1.500.000 para editais para a pessoa acessar em todas as áreas também. Tem grandes frentes e algumas oportunidades, aí você vê para o pequeno, para o médio e para o grande. Dependendo do edital e da fonte de recurso. E dependendo do seu nível também de pesquisa, do seu nível de inovação. Tem critérios de elegibilidade, assim, que eu fico pensando assim, quem pode se candidatar? Porque eu fico com receio dessa informação não ser tão compartilhada e quem é pequeno, mas é um creator, né? Assim, legitimamente falando, ele não vai conseguir entregar porque ele não tem essa informação. Depende da área. Você conseguindo acessar a sua área específica da sua empresa, da sua pesquisa, você consegue acessar. E não depende de porque é pequeno, não. Porque hoje tem grandes empresas no Brasil que tentam acessar e não conseguem. Por quê? Porque a parte técnica, entendeu? Bate nessa parte técnica. Ou seja, não é só o pequeno que não consegue acessar. O grande também não está conseguindo acessar. Para encerrar, eu queria que você falasse rapidamente sobre um marco regulatório que viabiliza essa concessão de subvenção econômica que foi estabelecida. Eu estava vendo, é uma lei, né? É a lei de 10.973, aí tem um outro decreto, aí tem a lei do bem, aí tem outro decreto, tudo isso visando a inovação tecnológica no Brasil. Isso está funcionando?
Está funcionando quando você está preparado. Mas para quem está informado e precisa, preparado. Mas precisa dessa regulamentação. É importante É ter essa necessário regulamentação ter, para poder né? todo mundo ter direito. Foi um diferencial em Recife, Isso. em Pernambuco, uma lei de fomento à inovação. Muito clara. Precisa ser, isso tem que estar bem muito claro. Clara. Tem que ter essa legislação, porque você dá acesso para todo mundo. Não só para o grande, não só porque está bem preparado, mas para o pequeno que consegue acessar uma assessoria para ele. Onde que você atua? Onde que a gente encontra você? A gente perguntar para o ChatGPT, ele encontra você? Hoje onde que você está? O meu escritório de projeto fica em Parnaíba, né? Sim. Você perguntar onde é que fica o escritório do Alisson Chaves em Parnaíba, todo mundo. Olha, então o ChatGPT é chave, porque se chegar lá e perguntar, aí vou saber, né? Você só tem escritório em Parnaíba, então. Não que seja pouco, você está no lugar certo também, mas eu moro né? aqui em Teresina, mas lá você mora em Teresina. E aí você mandou sugestões, a gente sempre pede para os nossos convidados sugestões de filmes, livros e documentários. Você mandou um monte. Muitos deles, né? A Invenção de Tudo, de 2017. São bons filmes. Todos eles somados. Sobre inovação tecnológica, né? Que mudaram o mundo. Para fazer pensar, é bem bacana. O Dilema Social, né? De 2020. Essas redes sociais, das redes sociais, focado em inovação tecnológica e o impacto das redes sociais. Você botou o Money for Nothing, que é super importante porque ele analisa o papel das políticas monetárias e o impacto. Tem muitos filmes bem técnica do negócio. E as subvenções indiretas, né, inovações do setor financeiro, ele é bem técnico. Aí você citou aqui, mandou para a gente, eu estou dizendo para a gente acelerar, a Economia da Inovação, da Mariana Mazzucato, livros, né, que fala sobre o papel do governo dentro disso. O Estado Empreendedor, também dica dele, também da Mariana Mazzucato. Gente, você leu tudo dela, né? Ela é especialista, né? O Estado Empreendedor. Você mandou o filme do Peter Thiel, que aborda a inovação no contexto de startups. Você botou o Abstract, que é de arte da Netflix. Eu sou apaixonada por aquilo. Apaixonada. É bem bacana. Eu acho que devia ter tido outras temporadas. É bem bacana. Eu fico só revendo aquilo. Eu falei, gente, deve ter coisa muito mais louca. Essa série ficou antiga, né? E aí você mandou outras coisas, falando sobre Bill Gates, da Netflix, que mostra o processo de inovação e financiamento por trás das grandes iniciativas filantrópicas e tecnológicas. Ele é perfeito, esse cara. Um que ele investe. É bem bacana. É muito legal. Muitas dicas. Aqui eu conhecia só 3, o restante eu vou atrás. Muito obrigada pela entrevista, foi excelente, gente. A gente vai depois compartilhar essa entrevista no nosso canal do YouTube, em todas as nossas redes digitais, para você botar no mundo, porque o que ele está dizendo aqui é sobre ouro, né? Ouro que hoje não fica restrito, ouro para fazer projetos e fazer o mundo melhorar e os lugares se desenvolverem. Obrigada, eu conversei com Alisson Chaves, né, um especialista em subvenção econômica e também fundo perdido. Como é que você chega nesse recurso para poder você, pequena, média, grande empresa, projetos, startups, fazer o seu negócio rodar e escalar? Esse foi o tema da nossa entrevista. Obrigada. Eu que agradeço.